Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é 7 passos bíblicos para fortalecer sua fé em tempos difíceis. Amém? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu sei, queridos, que com certeza, você que está me assistindo agora já passou por muitos problemas difíceis. Isso, se eu perguntasse se você já passou por momentos difíceis, seria chover no molhado. Mas eu quero saber de você, se você, quando passou por esses momentos difíceis, se a sua fé ela foi abalada. Porque daí sim nós vamos entrar num ponto muito especial para que a nossa fé não seja mais abalada, mas para que nós venhamos, dentro desse devocional, aprender passos importantes, e no caso aqui nós aprenderemos 7 passos bíblicos para fortalecer a nossa fé em tempos difíceis. Porque tempos difíceis, ora vai, ora volta, dá ou não vê, aparece. E como que eu vou lidar? Como que eu vou lidar com isso? Esse é o importante. Então, fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou estar listando 7 passos bíblicos para fortalecer a sua fé em tempos difíceis. Amém? E eu quero já começar compartilhando com vocês o nosso texto base, um texto que eu gosto muito, tá? Que é o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Se você nunca leu o livro de Abacuque, queridos, se você nunca leu o livro de Abacuque, leia, são 3 capítulos só. É sensacional o livro do profeta Abacuque. O que ele traz, o que ele ensina, é muito importante. Tá bom? E eu vou trazer algum resuminho aqui para você entender. Então nós vamos ler Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19, que diz assim, ó: Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém? Então, esse texto bíblico aqui, queridos, esse texto bíblico aqui, trazendo num resumo, Abacuque, ele estava vivendo tempos muito difíceis, aonde a sua terra, aonde ele estava passando por fome, escassez, incertezas, e isso gerava um turbilhão na cabeça do Abacuque, do profeta Abacuque. Muitas incertezas, muitos questionamentos. E se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que ele começa o livro de Abacuque questionando, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver ele questionando Deus e Deus respondendo ele. Tá? Mas mesmo diante dessa escassez, fomes, incertezas, mesmo assim ele escolheu confiar em Deus e se alegrar em Deus, independente da circunstância. E é isso que nós vamos aprender hoje. Esse texto base, esse versículo que nós lemos, ele será o fio condutor do nosso devocional de hoje, reforçando a importância de nós permanecermos firmes na fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer estar difícil, está desabando. Amém? Então,
já deixa o seu like, já deixa o seu joinha aí, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação de cada vídeo nosso e compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por alguma dificuldade, que já passou e que precisa ser fortalecido. Hoje nós teremos 7 passos para que a pessoa possa se fortalecer na fé, para poder passar por esses momentos difíceis. Até porque, queridos, como eu sempre digo, passar por momentos difíceis não é o privilégio do descrente. Todos, tanto o crente como o descrente, passa por situações difíceis. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui trazendo 7 passos para que você possa se fortalecer na fé e poder passar por esses momentos difíceis de uma maneira mais tranquila, confiante em Deus. O primeiro passo, queridos, o primeiro passo é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, que fala, é um dos versos mais curtos da Bíblia, que diz: orem constantemente. Em outras versões, orem sem cessar, né? Orem sem cessar, orem constantemente. Parece que, por ser um devocional, parece ser algo óbvio, mas é uma das coisas que o cristão menos tem feito e que ele faz menos quando está passando por dificuldades. A oração, amados, ele é um canal direto com Deus. Ele é um canal direto por Deus. Você pode pedir oração para o irmão, para uma irmã, para o seu pastor, não tem problema nenhum. Mas isso não irá substituir a oração que você fizer a Deus. Que você fizer a Deus. O nosso país, por ele ser de influência muito católica e de influência onde se acredita muito na intercessão de santos, coisa que nós evangélicos não acreditamos, as pessoas estão muito acostumadas a pedir oração pelos outros. Não oram e pedem oração para os outros intercederem. Isso é uma consequência da crença de acreditar em santos e acreditar que os santos possam interceder por nós, né? Mas como nós evangélicos, nós não acreditamos nisso. Nós respeitamos aqueles que creem, mas nós evangélicos não acreditamos e temos base bíblica para isso. Então nós temos que entender que é nosso objetivo e é nosso dever orar, porque a oração é um canal direto com Deus. E quando passamos por dificuldade, daí sim é que nós devemos orar ainda mais. Veja o exemplo de Jesus. O Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele fez o quê? Ele foi orar. Ele não deixou de orar. Ele estava agoniado, suou sangue, mas ele fez o quê? Orou. Garanto que, se juntar a minha dificuldade à tua dificuldade, não dá o sofrimento de Jesus. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele estava na mesma condição humana que eu e você, de sentir dor. E ele fez o quê? Orou. Então eu preciso parar e pensar, será que eu tenho separado tempo diariamente com Deus? Você, amado irmão e amada irmã, tem separado um tempo diário para falar com Deus? Comenta aqui nos comentários do vídeo qual é o horário que você costuma orar. Coloca lá, qual é o horário que você costuma orar? Ah, é quando eu acordo? Ah, é quando no final da tarde, no meio da tarde, antes de dormir? Coloca lá no comentário do vídeo. Tá bom? Vamos para o segundo passo? O segundo passo, ele está no livro de Salmos 119, 105. Salmo 119, verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Queridos, se eu sei que a palavra de Deus, ela é ela que vai clarear os meus caminhos,
como que eu posso ficar sem ler ela? Como que eu posso ficar sem conhecer ela? A Bíblia é a nossa bússola. É aquela que vai nos direcionar em momentos difíceis. É na Bíblia que nós vamos encontrar respostas e força para continuar. E quando você ora e lê a palavra, saiba que normalmente Deus ele te responde trazendo pontos específicos na Bíblia, na sua palavra, para poder nos fortalecer. Então separe pelo menos 10 minutos para você ler a Bíblia diariamente. 10 minutos, você vai ler aproximadamente 2 capítulos por dia. Se você aumentar um pouquinho e for para 20 minutos, você vai ler de 3 a 4 capítulos por dia, o que daria para você ler a Bíblia inteira em um ano. Você sabia disso? Pois é. E isso fará total diferença na sua fé quando você passar por situações de dificuldade, adversidades, provações, tentações. Amém? Então eu preciso investir tempo, no mínimo 10 minutos para ler a Bíblia e orar. Terceiro passo é: continue confiando em Deus, mesmo quando você não entender. Continue confiando em Deus, mesmo quando você não entender, mesmo quando não fazer sentido nenhum para você. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que acontece quando nós estamos passando por situações difíceis? Nós temos a tendência a confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria mente, e daí normalmente dá errado. Então nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas ele sempre tem um propósito. José do Egito passou anos na prisão. Imagina o que poderia passar na cabeça de José. Ah, mas aonde eu vou, tudo prospera, eu sempre estou com Deus, sempre estou honrando a Deus, sou fiel a Deus. Por que Deus me permitiu vir para a prisão? Mas se não é ele ir para a prisão, não cumpre a promessa dele salvar a família dele e o povo de Israel. Então, eu preciso parar, analisar e falar: eu posso não entender, mas eu vou ser obediente, eu vou confiar nos propósitos de Deus. Amém? Já aconteceu de você não entender algo que Deus fez na sua vida, mas que depois você viu que foi para o seu bem? Tenho certeza que você vai falar: ah, pastor, já aconteceu. Eu não entendi nada do que aconteceu, mas no final deu tudo certo. Então, você confiou em Deus e por isso deu certo. Você decidiu confiar sem entender. Confiar sem ver. Confiar sem sentir. Essa é a essência da fé. Amém? Vamos lá para o quarto passo. Quarto passo, 1 Tessalonicenses. Nós vamos voltar para a primeira carta de 1 Tessalonicenses. Nós vimos lá, primeiramente, o verso 17. Agora nós vamos ver o verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. O que é dar graças? Dar graças nada mais é, queridos, do que você ser grato. Em todas as circunstâncias. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Mas ao invés de reclamar e murmurar, eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores. Isso foi o que moveu o céu e foi isso que abriu as portas da prisão. Aprenda a fazer isso. Lembre-se de Paulo e Silas. Amém? Existe um
um louvor do irmão Thales Roberto que diz, mesmo sem entender. Procura lá no YouTube esse louvor. Ouça depois esse louvor. O nome da música é Mesmo Sem Entender, Thales Roberto. Ouça essa música. Garanto para você que ela vai fazer total sentido para você. Amém? Quinto passo. Quinto passo, nós vamos poder ver lá em Hebreus 10, 25. Permaneça na comunhão da igreja. Queridos, o que tem de irmãos e de irmãs que simplesmente, quando está passando por dificuldade, deixa de estar na comunhão da igreja, é absurdo. A grande maioria faz isso. E é um erro muito sério, muito grave. Muito grave. Porque sozinho você vai enfraquecer mais. Você vai ficar mais vulnerável. Olha o que diz Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Opa! Então eu não posso deixar a igreja? Quando estamos fracos, abatidos, queridos, nós precisamos nos encorajar e nos fortalecer no exemplo de outros irmãos, estando com eles. Então não tente caminhar sozinho. Se você estiver fazendo isso, porque eu passei por uma situação, porque isso, porque aquilo, queridos, não invente desculpa. Vá para a igreja. Você já congrega em alguma igreja? Você já congrega em alguma igreja? Coloca aqui nos comentários do vídeo qual é a igreja que você frequenta. Qual é a cidade e qual é a igreja que você frequenta? Para que eu possa conhecer. Amém? Escreve lá. Comenta lá nos comentários do vídeo. Você está interagindo, você está exercitando a tua fé. Escreve lá qual cidade. Coloca lá a cidade e coloca qual é a igreja que você congrega. Amém? Sexto passo. Abandone a dúvida e declare a palavra. Isso aqui, queridos, é poderoso demais. Tá? É poderoso demais. Mateus 17, 20 diz assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Queridos, a dúvida faz você se afastar de Deus. A dúvida vai começar a gerar um monte de questionamento que, ao invés de te fortalecer, ele vai te desanimar. Então, o que você tem que fazer? Declarar a palavra de Deus todos os dias. O que a Bíblia diz a seu respeito? O que a Bíblia diz sobre isso que você está passando? Situação financeira, familiar, profissional, pessoal, espiritual. Procure textos bíblicos que te fortaleçam e declare, porque quando você decide declarar, olha o texto que diz, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Ou seja, você tem que aprender a declarar, a exercitar a tua fé, e você só exercita a tua fé de duas formas, confiando em Deus, abandonando a dúvida, e declarando a palavra de Deus, você vai exercitar a sua fé. Amém? Último passo para que você possa é o sétimo passo para que você possa enfrentar tempos difíceis e fortalecer a tua fé. Espere o tempo do Senhor. Esse é um ponto importante, queridos. A própria Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, que eu garanto que você já conhece, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, eu entendo que quando você está com uma situação difícil, você quer as coisas para ontem. Quando você está doente, você quer a cura para ontem. Quando você está com problema na família, você quer a resolução para ontem.
Mas não esqueça que existe um propósito. Para cada tempo existe um propósito debaixo do céu. E muitas vezes isso que você está passando, existe um propósito. Lembra de José do Egito que eu acabei de dizer? Se ele não vai para a cadeia, como que se concretiza o propósito de Deus? Ele não ia se tornar o governador do Egito. Sempre, queridos, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. A demora de Deus, que nós consideramos demora, não é demora. É o tempo certo de Deus. Então a demora de Deus nunca é negação. Se Deus está demorando para responder algo para você, não é que ele está dizendo não. Ele está trabalhando nos bastidores. E no tempo oportuno, que é o tempo de Deus, ele vai agir. Amém? Então vamos relembrar rapidamente que os 7 passos? Ore sempre, leia a Bíblia, confie em Deus, mesmo sem entender, louve mesmo na dor, permaneça na comunhão da igreja, declare a palavra para você poder fortalecer a sua fé e exercitar a sua fé, e espere o tempo de Deus. Amém, queridos? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa o seu like, coloca lá nos comentários do vídeo "eu creio", e aqui nos comentários, lá nos comentários do vídeo, e compartilhe esse vídeo pelo menos com 3 pessoas. Amém? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vamos orar, queridos? Quero poder estar orando pela sua vida e agradecer você por poder estar aqui com a gente. Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Aonde, Pai, nós sabemos que todos nós podemos passar por situações difíceis, complicadas, adversidades, mas nós decidimos confiar em Ti, decidimos declarar a nossa fé com base na Tua palavra, decidimos, Pai, tomar esses passos, 7 passos para a nossa vida, para que nós venhamos sempre estar fortalecidos no Senhor e podemos vencer toda e qualquer dificuldade que nós venhamos nos deparar na nossa vida. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, aonde ele seja fortalecido, guiado pelas Tuas mãos poderosas nesse momento, e que essa palavra venha fortalecê-lo, venha reerguer ele, Pai, colocar ele de pé, para que ele possa vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as adversidades que ele possa estar passando. E que principalmente, Pai, ele nunca deixe de congregar, nunca se afaste dos caminhos do Senhor, mas que ele decida confiar hoje no Senhor, mesmo sem entender. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.